A aula de hoje, continuando a nossa discussão sobre o comportamento dos gases ideais, a gente vai ver um outro processo que é fundamental, que é aquele onde não ocorre trocas de calor, os chamados processos adiabáticos. A gente tem duas categorias de processos adiabáticos: os reversíveis, que é o que vocês conhecem, e os irreversíveis, que conhecem alguns casos específicos. Então, no caso do processo adiabático reversível, né, a gente tem um sistema, né, aqui o nosso gás, e uma das paredes é móvel e pode ser puxada ou empurrada, né, fazendo trabalho no sistema ou deixando o sistema fazer trabalho sobre ela. Ou seja, a parede móvel permite variações no volume do sistema, e como esse processo ele é quase estático, significa que o sistema está passando por uma sucessão de estados de equilíbrio, esse processo pode ser representado num diagrama PV. Então, começando aqui de um certo estado inicial, o processo adiabático reversível ele vai ter uma forma funcional bem determinada, que a gente vai discutir na sequência, que vai nos dar uma função, um processo com uma cara mais ou menos assim. Ou seja, não é uma reta, mas também não é uma função do tipo 1 sobre V, como era, ou uma constante sobre V, como era o caso isotérmico. É outro processo, é outra função. Então, uma das características desse processo adiabático reversível, além dele ser quase estático, é que as paredes necessariamente são adiabáticas. Tá? Isso vai acontecer em todos os casos. A parede adiabática é aquela que, em todos os possíveis processos adiabáticos, reversíveis ou não, elas vão impedir a troca de calor. Então, a única forma, de fato, de trocar energia do exterior com o sistema é via trabalho. Nem todos os processos adiabáticos envolvem trabalho. Né? O processo adiabático reversível, então aqui a gente vê como a nossa curva está bem determinada, então existe uma área sobre a curva que a gente pode calcular conhecendo essa função aqui, P de V, que está sendo graficada. Tá? Então, o processo adiabático, ele é adiabático ao longo de todo ele. Não só o calor total trocado ao longo do processo é nulo, né? Ou seja, a gente obviamente precisa ter calor total, calor líquido zero, mas como a gente viu num dos exemplos da área passada, existem processos onde o calor líquido pode ser zero, mas ao longo do caminho o sistema troca calor, só que às vezes é positivo e às vezes negativo, às vezes entra, às vezes sai, e isso tudo, quando a gente soma, quando a gente integra sobre todo o processo, aí a gente obtém Q igual a zero, mas não necessariamente significa que ao longo do processo lá a gente tinha ou não tinha trocas de calor. Tá? Então, o processo adiabático é aquele onde não há troca de calor em nenhum momento do processo. Tá? Então, isso é uma necessidade, isso vai acontecer para todos eles. Tá? Então, além dos processos reversíveis, que são então quase estáticos, a gente tem aqueles processos mais violentos, né? Então, que envolvem irreversibilidades. Então, por exemplo, um dos casos é a expansão livre. Então, uma maneira de fazer a expansão livre é colocar o nosso gás numa dessas câmeras aqui e manter uma válvula que separa essa câmera de uma câmera vazia, onde há vácuo, fechado, tá? Então não tem conexão. Então esse gás aqui está em equilíbrio, tem um certo volume, pressão, temperaturas bem determinados. Tá? No momento que eu abro essa válvula, qual é a pressão e temperatura que eu tenho nessa segunda câmara? Bom, inicialmente essas quantidades não estão bem determinadas, porque eu tirei o meu estado
eu tirei o meu sistema do estado de equilíbrio e a temperatura e pressão não estão bem definidas. Por exemplo, se eu colocar um medidor de pressão desse lado e desse lado, como o gás está entrando aqui, né, de forma violenta, e eu vou precisar de uma fração ou de alguns segundos, dependendo da quantidade de gás e do volume, para que a densidade em toda essa câmara seja uniforme. Enquanto não for uniforme, enquanto eu tiver mais gás do lado esquerdo do que do lado direito, a pressão que eu medir aqui vai ser diferente da pressão medida aqui. Então, eu não tenho uma pressão bem determinada para o meu sistema. Ou seja, eu estou num estado fora do equilíbrio, a pressão não está bem definida, nem a temperatura. Como a temperatura é uma média da energia cinética, se eu pegar uma região desse lado para fazer a média, ou uma região desse lado, de novo, tenho moléculas que podem estar com uma distribuição diferente da distribuição de equilíbrio e as temperaturas serem diferentes. Tá? Então, ao longo do processo, pressão, volume, o volume é o volume da câmara, né? Mas pressão e temperatura não estão definidas no meu processo de equilíbrio. Então, como é que eu poderia representar esse processo num diagrama PV? O meu estado inicial aqui é um estado de equilíbrio e a gente discutiu lá na primeira área que são os estados de equilíbrio, aqueles representáveis. Tá? Bom, qual é o próximo estado de equilíbrio que eu posso representar? Aqui no processo reversível, como ele era quase estático, o processo era uma sucessão de estados de equilíbrio. Então eu podia representar o ponto que vinha logo depois, o que vinha logo depois, e essa densidade de pontos aqui era tão alta que eu não conseguia distinguir, ou não consigo distinguir essa sequência de pontos de uma linha contínua. Mas no caso da expansão livre, como o processo é violento, o próximo estado de equilíbrio, o próximo estado representável é só quando o sistema atingir esse equilíbrio assintótico. Então, o próximo estado representável aqui, né, vai ser o meu estado final. Aqui no meio, eu não sei o que acontece, o sistema não tem pressão, temperatura bem definidos. O volume é sempre o volume da câmera, né, então é sempre esse aqui. E aqui no meio, então, eu não tenho um processo, eu não tenho como desenhar um processo, então não faz sentido nem calcular qual é a área sob a curva, porque não tem a curva. Né? De fato, como para se expandir, esse gás não precisa empurrar nenhuma parede, ao contrário do que acontece aqui. Tá? Então, na expansão livre, e é por isso o nome livre, não tem trabalho feito, não tem nenhum obstáculo para a expansão do gás, não tem nenhum obstáculo para que ele ocupe todo esse volume. Aqui, para que o gás atinja um volume 2V, como é esse caso, né, que seria aqui mais ou menos, ele tem que empurrar essa parede até aqui. Então, existe um obstáculo, a parede, e para ela ser movida, trabalho tem que ser feito. Então, quem é que faz essa força? Quem faz a força é o gás, porque tem pressão aplicada numa determinada área, e isso significa uma força. Tá? Então, na expansão livre, eu não tenho nem calor, porque as paredes, por construção, são adiabáticas, e nem trabalho. Tá? Como a gente vai discutir expansões livres para um gás ideal, se eu aplico essas duas condições na primeira lei da termodinâmica, que é calor menos trabalho, os dois são zero, então a energia interna do gás numa expansão livre não muda. Numa expansão adiabática reversível, como o gás tem que realizar trabalho sobre a parede, a energia vai ser gasta para realizar esse trabalho, então a energia interna do sistema vai diminuir. No caso dessa expansão livre, ela permanece constante. Como a gente viu também na aula passada, que para um gás ideal, a energia interna, né, porque as moléculas só têm energia cinética, ela é função só da temperatura. Então, como aqui a energia interna diminui, significa que a temperatura vai diminuir. Tá? Então, numa expansão adiabática reversível, o ΔT é menor do que zero. Tá? Enquanto que na expansão
adiabática irreversível, na expansão livre, a energia não variando significa que a temperatura do sistema se mantém constante. Então, são dois processos adiabáticos de natureza completamente diferente, não são os únicos, né? Eu posso ter outras possíveis expansões irreversíveis, esses outros processos que a gente não vai discutir, eles têm nome, processo de Joule. Bom, o processo de Joule seria esse mesmo aqui. Eu tenho o processo de Joule-Thomson, e tudo vai depender das condições como são feitas essas expansões, né? Eu posso ter a expansão de um gás que sai de um volume constante para um outro aqui, onde a pressão aqui do lado de fora é mantida constante, tá? Ou eu posso ter um outro processo aqui, onde a pressão é mantida constante desse lado e a pressão é mantida também constante, mas com outro valor do lado de cá, né? E aqui eu posso ter um filtro, um meio poroso, tudo isso são situações que a gente encontra, mas que a gente não vai discutir aqui, tá? Uma aplicação ou uma realização natural desses processos adiabáticos. Vocês lembrem que o processo adiabático ele também pode ocorrer, e aí é um pouco mais complicado, porque a condição de processo reversível já não se aplica, mas uma outra situação que a gente também não vai considerar, onde não há troca de calor, é uma onde as paredes não precisam ser adiabáticas, tá? Eu posso nem ter paredes, mas o processo ser muito rápido e não dá tempo do sistema trocar calor. Quando as aulas eram presenciais, aqui a gente faria uma experiência. Eu vou botar um link para o vídeo onde se mostra como é que é feita a experiência. A gente não vai fazer, mas vocês podem ter uma ideia. Se a gente pega um sistema e injeta ar aqui, por exemplo, usando uma bomba de bicicleta, esse processo é equivalente a baixar a tampa de um pistão, porque a gente está aumentando a pressão aqui dentro, tá? Porque não por diminuir o volume, mas por aumentar a densidade do gás, porque a gente está jogando mais gás para lá. Se a gente está usando a bomba de forma muito rápida ali, mesmo que essas paredes sejam diatérmicas e conduzam calor, o tempo que a gente leva para injetar o ar é bem menor do que o tempo que o calor leva para passar pelas paredes. Então, esse processo aqui de aumento de pressão, ele é adiabático, não porque as paredes são adiabáticas, mas porque o processo é muito rápido, tá? E esse processo de compressão rápida e, portanto, adiabática, acontece quando eu tenho um meteorito entrando na atmosfera. Então, o ar que está na frente dele vai ser comprimido e essa compressão é muito rápida. Então, esse processo é adiabático pelo mesmo mecanismo, pela falta de tempo de ocorrer a transferência de calor, né? Então, o meteorito, quando entra na atmosfera, o aumento de temperatura e a possível e provável explosão, né? Quando ele queima, ou um foguete, um satélite, quando está reentrando, não é por causa do atrito, mas é por causa dessa compressão adiabática que ocorre na frente. Não é atrito pelos lados, mas é compressão adiabática do gás na frente. Então, isso é um dos mitos que existem sobre as reentradas na atmosfera, tá? Bom, então esses são os casos possíveis. O que a gente vai fazer agora vai ser analisar um pouco melhor esse processo adiabático reversível. Então, de novo, a gente vai exemplificar com o gás ideal. O que a gente procura é a forma desse processo. Qual é a função que descreve o meu sistema? Se eu conheço, por exemplo, o estado inicial, pressão e volumes iniciais, qual vai ser o caminho que esse gás ideal vai percorrer na ausência de trocas de calor, tá? Então, se eu aplico na primeira lei da termodinâmica, então, no caso microscópico, a variação de energia é simplesmente um dU, a variação de calor, aqui tinha que ser o delta, não o D, tá? Não há troca de calor, processo adiabático, então esse termo aqui desaparece, eu fico só com o termo de trabalho, que é PDV.
A gente viu na aula passada que a variação de energia num gás ideal, né, qualquer gás ideal, monatômico, diatômico ou poliatômico vai ser dado pelo número de mols, o calor específico a volume constante, que é uma característica do gás, e a variação de temperatura. A natureza do gás vai entrar no valor de CV aqui. Tá? Bom, passando então esse CV para cá, eu agora reservo essa equação, porque eu preciso agora me livrar desse dt. De novo, né? Lembrando, o que a gente está procurando? A gente está procurando qual é a relação entre pressão e volume nesse processo adiabático. Então, nosso ponto de partida foi a primeira lei da termodinâmica, mas aqui aparece um termo que depende de pressão e volume, mas aparece esse termo que a gente não quer, que depende da temperatura. Né? Se eu quero a relação entre P e V, eu não quero a dependência na temperatura. Lembrem que, pelo que a gente viu na aula passada, quando a gente discutiu a equação de estado, né, a gente não precisa dessas três quantidades para caracterizar completamente o gás ideal, porque elas são amarradas, elas são dependentes. Então a gente vai usar essa equação de dependência entre as três quantidades, que é a equação de estado, PV igual a nRT, para se livrar desse T aqui e poder obter essa expressão. Então, partindo da equação de estado, a gente pode derivar dos dois lados ou diferenciar, que é o que nos interessa aqui. Então, em princípio, PV e T são quantidades que podem variar, então a diferencial se aplica a elas três. Do lado esquerdo eu tenho um produto, então a diferencial do produto segue a mesma regra da derivada do produto, então primeiro pela diferencial do segundo, mais o segundo pela diferencial do primeiro, então a diferencial de PV é PDV mais VDP. E aqui NR são constantes, fica só a diferencial DT. Então, o que aparece aqui é o NDT, então a gente passa o R para o lado de lá. O NDT aqui nos dá um termo que agora é o que a gente quer, só depende de P's e V's. Então, a gente iguala essas duas equações aqui, então a gente combina as duas, e esse PDV mais VDP vai ser igual, sobre R, vai ser igual a menos P sobre CV, dV. Tá? Agora sim, agora eu tenho só pressões e volumes. Então, o que eu vou fazer é juntar todos os termos com pressão, todos os termos com volume. Então, esse aqui eu passo para cá e junto com esse. Então, eu coloquei em evidência aqui. E divido tudo por P vezes V. Tá? Porque daí eu consigo eliminar as misturas que aparecem nesses termos. Tá? Então, agora, os termos que são em dV, a pressão vai cancelar, ele só depende de V. Os termos que dependem de dP são os volumes que vão cancelar, e agora só fica P's. Aqui mesma coisa, o P cancela. Então eu passo esse termo aqui para o lado esquerdo, junto com esse dV. Então aqui eu tenho o 1, e esse aqui que tinha menos R sobre CV passou para cá positivo, ficou mais R sobre CV, dV sobre V. E aqui ficou simplesmente dP sobre P. Tá? Notem que esse termo entre parênteses, se eu colocar, se eu fizer a soma aqui, isso aqui é a mesma coisa que CV mais R sobre CV. CV mais R, a gente viu na aula passada, é o CP. Então, esse termo dentro de parênteses é exatamente CP sobre CV, que a gente definiu na aula passada como gama. Tá? A gente mencionou que ia ser útil. Tá? Então, isso aqui é um número. Gama é uma característica do meu gás. É o calor específico a pressão constante, dividido pelo calor específico a volume constante, e ele vai depender do número de graus de liberdade do meu gás. Tá? Então, o gama vai ser diferente para gases monatômicos, diatômicos e poliatômicos. Bom, essa equação aqui eu posso integrar termo a termo. Então, isso aqui é uma constante. Tá?
Então, isso aqui me dá o logaritmo de P, isso aqui me dá gama vezes o logaritmo de V, né, igual uma constante. Né? Vocês podem pensar que isso aqui, essa integral me dá uma constante, essa integral me dá uma constante, eu jogo tudo para o lado de lá, é igual a essa constante. Bom, esse gama eu posso, usando as propriedades dos logaritmos, posso passar aqui para o expoente, ficar ln de v na gama, e a soma de dois logaritmos é o produto deles, tá? Dos argumentos aqui. Então isso aqui fica ln de pv na gama, e isso aqui é igual a constante. Bom, o logaritmo de um número que é uma constante significa que esse número aqui é uma constante. Então, uma propriedade do gás ideal é que se o processo que ele sofre é adiabático, e PV na gama é uma constante. Ou seja, ao longo de todo o processo, se eu pego um ponto qualquer aqui, essa pressão e esse volume vai me dar exatamente o mesmo valor se eu pegar esse ponto aqui e multiplicar a pressão volume na gama, ou esse ponto aqui e multiplicar pressão vezes volume na gama. Ou seja, ao longo de todo o meu processo adiabático vale essa relação. Em particular, se eu pegar o ponto inicial e o ponto final, também valem. Então, eu sei que PI VI na gama é igual PF VF na gama. Alguma informação eu vou ter sobre o sistema, então o estado que eu tiver, eu posso, por exemplo, se eu tiver a informação sobre o estado inicial, eu posso calcular PI VI na gama, e isso aqui me dá a constante, né? E aí eu substituo aqui. Agora que eu sei o valor da constante, eu posso passar esse V na gama para o lado de lá, né? E eu tenho a minha função, né? Que é essa constante dividido por V na gama. Tá? Vamos organizar essas informações aqui no próximo slide. Então, PV na gama é constante, então a minha função vai ter essa cara aqui. Então a primeira coisa é, tudo bem, esse V na gama passa dividindo aqui, mas se o gama for negativo, ele na verdade está no numerador. Mas a gente sabe que como o gama é a razão de CP sobre CV, e no gás ideal CV é F meios de R e o CP é o CV mais R. Então se a gente substitui as expressões para CP e CV e simplifica o R que aparece em todos eles. Então aqui eu tenho F sobre 2 dividido por F sobre 2, que é 1. E aqui eu tenho 1 dividido por F sobre 2, passa invertido aqui, que é 2 sobre F. Então essa quantidade aqui, além de ser positiva, ela é 1 mais alguma coisa. Então ela é sempre maior do que 1. O fato dela ser positiva me diz que, de fato, essa função aqui é uma constante dividido por V na gama. Tá? E o fato de ser maior do que 1 significa que, se eu partir desse estado inicial aqui e realizar um processo isotérmico, o processo isotérmico ele decai com uma constante sobre V. Tá? Enquanto que o processo adiabático decai mais rápido, porque a dependência no volume é com um expoente que é maior do que 1. Então, o processo isotérmico ele vai estar aqui em cima e o processo adiabático sempre vai estar por baixo do isotérmico se eles começam no mesmo ponto. Tá? Então, embora eles sejam completamente diferentes, eles são parecidos. Então, se eu disser para vocês, esse processo aqui é adiabático ou isotérmico? Não sei. Tá? Essa informação visual ela é insuficiente para determinar qual é o tipo de processo. A gente precisa, de fato, determinar a forma funcional para ver se corresponde o expoente a esse gama, e só se corresponder a esse gama é que aí sim a gente sabe ou pode afirmar que o processo é adiabático. O que a gente pode certamente dizer é, se não for uma curva, se eu disser essa linha reta é um processo adiabático, bom, isso aqui definitivamente não é.
Então, alguns processos eu posso excluir, dizer não são processos adiabáticos, mas outros eu fico em dúvida, tá? Então, visualmente, nem sempre a gente pode descrever o processo. Bom, o fato de que PV na gama é constante nos permite obter outras expressões válidas para processos adiabáticos. Então, por exemplo, se eu substituo aquele P, lembra, a gente está falando de gases ideais. Então, se eu substituo aquele P por nRT sobre V, né? Então, eu vou ficar, então, multiplico aqui com V na gama, isso aqui tudo é constante. Então, o N e o R eu não preciso me preocupar, porque também são constantes. Então, se PV na gama é uma constante, isso aqui me diz que T vezes V na gama menos 1, que é o que está aqui, também é constante. Tá? Então, essa é outra relação que vale ao longo de todo o processo adiabático. Então, de novo, a equação de estado me permite dizer que bastam duas dessas quantidades, porque a terceira é determinada por PV igual a nRT, e eu posso escrever a condição que caracteriza o processo adiabático usando as duas quantidades que eu escolher. Aqui eu escrevi com PV, então fica PV na gama. Se eu escolher temperatura e volume, fica TV na gama menos 1 constante. Ou se ao invés de substituir o volume aqui, eu substituir o V por nRT sobre P, né? Daí, se eu substituo aqui, então vai me aparecer um T na gama e o P na 1 menos gama. Tá? Então, é a outra combinação possível quando eu escolho pressão e temperatura. Tá? Então, o ponto é a PV na gama constante junto com a equação de estado, PV igual a nRT, me permitem obter as três possíveis relações aqui equivalentes, tá? Para caracterizar um processo adiabático no gás ideal, e eu vou usar aquela que for mais conveniente num processo ou no problema que eu estiver resolvendo. Bom, como esses processos são reversíveis, quase estáticos, e a gente tem agora a função, né? Isso aqui me dá a função, eu posso integrar e calcular essa área aqui e achar o trabalho feito num processo adiabático. Então, o trabalho em qualquer processo é simplesmente a área embaixo da curva, né? Ou seja, a integral de PDV desde o volume inicial aqui até o volume final aqui. Tá? A gente então substitui esse P pela constante, eu só botei o C, dividido por V na gama, então ao invés de 1 sobre V na gama, botei V na menos gama, e essa função aqui a gente sabe integrar, a gente sabe que o gama não vai ser 1, então não preciso me preocupar que essa integral possa dar um logaritmo, sempre vai ser uma integral de uma potência, a integral de V na menos gama é V na menos gama mais 1, dividido por menos gama mais 1, entre volume inicial e volume final. Então, se eu aplico os dois limites aqui na minha integral definida, a gente tem essa expressão. Ela pode ser útil, essa expressão intermediária aqui para o trabalho, né, porque ela só depende aqui do volume. Tá? Qualquer outra dependência está aqui dentro, mas como o fato disso aqui é uma constante, se eu puder determinar a constante antes, simplifica o problema. Então vão ter problemas na lista onde é mais conveniente usar essa expressão intermediária do que a expressão final que a gente vai obter agora. Tá? Mas também é interessante a gente se livrar dessa constante. Então, essa constante aqui eu posso escrever como PI VI na gama, se eu aplico no estado inicial, ou se eu aplico no estado final, eu posso usar PF VF
na gama. Então, para obter essa expressão bonitinha aqui para o trabalho, a gente vai usar os dois casos. Quando eu multiplicar o C pelo VF, 1 menos gama, eu vou usar aqui o C, vale isso. Então, eu fico PF, VF na gama, vezes o VF na 1 menos gama, o V na gama vai simplificar com esse menos gama. E sobra só o VF multiplicado pelo PF, que está aqui. Quando eu for multiplicar C pelo VI na 1 menos gama, eu vou usar PI e VI na gama. São iguais, tanto faz. Então, esse VI na gama aqui vai simplificar com VI na menos gama. Me sobra VI vezes PI, que é o que está aqui. Tá? Dividido por 1 menos gama. Então, essa expressão aqui pode ser também mais conveniente se eu tiver essas informações. Notem também que, como aparece PV aqui, isso aqui ainda pode ser escrito como NRT TF menos TI. E vocês podem olhar no material lá da aula, tem um pé de página mostrando, né, que, de fato, como se a gente olha na primeira lei da termodinâmica, o trabalho, porque não tem calor, ele vai ser menos ΔU, e o ΔU vai ser NCV ΔT, a gente vai chegar nessa expressão, só que daí a gente vai mostrar que o CV está aqui dentro. Tá? Então isso vocês podem fazer como exercício, mostrar que essa outra maneira de calcular o trabalho é equivalente a essa aqui, né? Mas obviamente elas têm que chegar na mesma expressão. Tá? Então, para a gente terminar a aula de hoje... não, tem mais um ponto que eu quero discutir depois ainda, mas antes vamos fazer dois exemplos aqui. Tá? Os exemplos são bem simples, mostram como é que a gente aplica as expressões que descrevem o processo adiabático. Então, o processo adiabático que vai ocorrer aqui com 1 mol de oxigênio, então o oxigênio ele aparece naturalmente como uma molécula diatômica. Nesse caso específico, o nosso oxigênio ele vai se expandir de 12 para 19 litros, começando numa temperatura de 310 Kelvin, e a gente quer saber qual é a temperatura final. Então, o que a gente vai usar, né, notem, a gente tem volume e temperatura. Então, essa aqui é a expressão relevante para a gente. Tá? Então, a gente começa com... A gente tem informação sobre a temperatura e o volume no estado inicial, a gente pode igualar isso com a mesma expressão no estado final e obter a temperatura. Mas para isso a gente precisa primeiro saber qual é o gama. Então, o gama, como a molécula é diatômica, o nosso número de graus de liberdade é 5. Então, o gama é Cp sobre Cv, e o Cv é F meios de R, e o F é 5, então o Cv é 5 meios de R, e o Cp é o Cv, então a mesma coisa, 5 meios de R mais R. Os R's cancelam, e eu fico com 5 meios dividido por 5 meios, que é 1, 1 dividido por 5 meios, então é mais 2 quintos. Então aqui fica 5 quintos mais 2 quintos, 7 quintos, que é 1,4. Tá? Então agora a gente tem gama, a gente pode usar aquela expressão de que TV na gama menos 1 é constante, então TF vezes VF na gama menos 1 é igual a TI vezes VI na gama menos 1. Só substituir os números e nos dá a temperatura. Dois comentários importantes aqui. Como aqui vai nos aparecer volume dividido por volume, eu não preciso mudar de unidade. Então, né, vocês têm essa tendência, vocês por alguma razão adoram mudar de unidades. Né? Então, lá na prova, muita gente, eu dava as quantidades em joules e aí a primeira coisa que a criatura fazia era passar para calorias. Absolutamente desnecessário, né? Uma perda de tempo. Né? E na maior parte dos casos. Claro que se vocês tiverem informações misturadas, algumas quantidades em joules, algumas quantidades em calorias, tem que escolher uma e mudar. Né? A gente sempre escolhe calorias para mudar, para ter as respostas no sistema internacional. Mas se as unidades estiverem todas consistentes, não tem necessidade de mudar
de unidade, com uma exceção que eu já vou chegar. Tá? Então aqui, como não importa qual é a unidade, né? Se eu tenho litros e quiser passar para metros cúbicos ou centímetros cúbicos, eu tenho que multiplicar isso aqui por um certo número, mas é o mesmo número que vai multiplicar aqui. Então quando eu dividir, esses números vão cancelar e o resultado é o mesmo. Se vocês usarem litros aqui ou passarem para metros cúbicos e usarem aqui, o resultado é o mesmo. Tá? Então é irrelevante mudar de unidade, é uma perda de tempo. Então prestem atenção nisso, não percam tempo fazendo coisas desnecessárias. Só que a temperatura não. A temperatura é fundamental a gente mudar. Por quê? Se a temperatura for dada em Celsius, eu não posso usar aqui. A temperatura que aparece na equação de estado do gás ideal e em todas as equações que foram obtidas a partir da equação de estado, elas usam a temperatura na escala Kelvin, é a temperatura absoluta. E como a gente passa da Kelvin para Celsius não por uma multiplicação, mas por uma adição, a gente soma ou subtrai 273, aí o meu argumento que eu usei aqui para o volume não se aplica, porque ele se aplica se eu tenho um fator multiplicativo aqui e aqui. Mas se eu tenho uma quantidade que para mudar eu tenho que somar, aí não acontece a simplificação. Então tem que tomar cuidado com as unidades de temperatura para que seja em Kelvin, mas as unidades de pressão e volume vocês podem usar a que tiver, desde que seja a mesma, e simplificar. Tá? Então aqui foi usado em litros, né, o 12 e o 19, e o resultado é 258 Kelvin, que é menor do que os 310 que o sistema começou. Então a variação de temperatura aqui é negativa. Tá? Então, quando o sistema se expande de um volume inicial menor para um volume final maior, a área embaixo da curva aqui é positiva e pela primeira lei, como isso aqui é menos ΔU, o trabalho positivo significa que o ΔU é negativo. Mas como a energia interna só depende da temperatura, o ΔU depende do ΔT. Se o ΔU é negativo, o ΔT é negativo. Tá? Então, o resultado é o que a gente esperava, a temperatura diminui. Se eu tivesse achado uma temperatura maior, eu já saberia imediatamente que eu tinha feito um erro de cálculo. Tá? Então a gente tem que usar essa intuição física sobre o que deve acontecer no sistema para checar a nossa resposta. Então a gente espera que numa expansão adiabática a temperatura diminua. Tá? Então, se ela não diminuir, eu fiz algum erro. Mas presta atenção. Lembrem que lá no primeiro slide a gente discutiu vários tipos de processos adiabáticos, a expansão livre, a expansão de Joule-Thomson, etc. Esse argumento de que a temperatura vai diminuir num processo adiabático, ele só vale se esse processo adiabático for reversível e para um gás ideal. Aí vale sempre. Aí eu sempre posso afirmar que a temperatura diminui. Se o processo de expansão adiabática for irreversível, do tipo expansão livre, e eu tiver um gás ideal, a gente viu que a temperatura permanece constante. Tá? Porque não tem trabalho nesse caso. Se não for gás ideal, pode diminuir a temperatura, mas também pode aumentar a temperatura. Então a gente não sabe de antemão o que acontece. Vai tudo depender de qual é o estado inicial. Né? O ponto é que, como o volume vai mudar, as distâncias entre as partículas também vão mudar. Se não for um gás ideal, se tiver algum tipo de interação entre as moléculas, essa interação ela depende da distância, mas se eu estou mexendo nas distâncias, estou mexendo nas interações, então a energia potencial associada com essas forças pode dar uma contribuição diferente. Tá? E dependendo do estado inicial, isso pode fazer com que aumente ou diminua a energia. Tá? Então tomem cuidado com essa informação de que numa expansão adiabática sempre diminui a temperatura. É verdade se a expansão adiabática for reversível
ir para um gás ideal. Se não, pode acontecer outra coisa. Tá? Pode inclusive acontecer isso, de diminuir, mas podem acontecer outros cenários. Tá? E nesse caso aqui, a explicação para que a energia diminua é porque o gás, como a gente discutiu antes, ele precisa empurrar a parede. Tá? É ele que faz pressão de dentro para fora para aumentar o volume do sistema. Então esse trabalho é feito pelo gás e a energia associada a esse trabalho vem da energia que o gás tem, da sua energia interna. Então necessariamente ela tem que diminuir. Tá bem? Outro exemplo também, um problema típico, é perguntar outra informação além daquelas envolvidas nas equações tipo PV na gama constante ou TV na gama menos 1 constante. A gente pode perguntar, por exemplo, qual é o tipo de molécula envolvida. Né? Aqui isso está sendo perguntado dizendo quantos átomos tem cada molécula. A molécula tem um átomo, dois átomos ou mais de dois. Ela é monatômica, diatômica ou poliatômica. Então aqui na verdade o que está sendo perguntado é o valor de gama, porque com o valor de gama a gente acha F. Então notem que como agora a gente quer o gama, o problema nos dá informação sobre pressão e volume. Então eu tenho no estado inicial a pressão e o volume e no estado final pressão e volume. Tá? Então, se eu substituo isso no PV na gama constante, de novo, como as unidades aqui vão se simplificar, eu não preciso mudar nem atmosferas, nem litros. Tá? Eu uso como está. Então, a pressão eu uso 1 atmosfera aqui e 10 nas 5 atmosferas aqui. E o volume eu uso 10 nas 6, só que o volume é elevado na gama, então fica 10 nas 6 na gama. E do outro lado, 10 na 3, fica 10 na 3 na gama. Então aqui eu tenho 10 na 6 gama e aqui eu tenho 10 nas 5 mais 3 gamas. Nas 5 mais 3 gama. Como a base é a mesma, eu posso cortar a base e tenho que igualar os expoentes. Então 6 na gama vai ser igual a 5 mais 3 gama. E com isso eu acho gama. A gente viu num dos slides passados que gama era 1 mais 2F, porque a gente substituía os valores de CP, de CV, simplificava o R. Né? Então, como gama é 5 terços, então eu desconto 1, fica 3 terços, fica 2 terços, o 2 simplifica e o nosso F é 3. Então essa é a primeira resposta do que foi pedido no problema. Qual é o tipo de molécula, como o problema nos forneceu 3 graus de liberdade, então o gás é monotômico. E ele pergunta também qual é a temperatura final. Eu tenho duas maneiras de calcular essa temperatura final. Eu posso simplesmente, já que eu tenho pressão e volume, aplicar na equação de estado. Tá? Porque, em princípio, mas por que nesse caso específico eu não consigo fazer isso? Porque, embora é verdade que eu tenho pressão, volume e isso é suficiente para achar a temperatura, na verdade eu não tenho o número de mols. Tá? Então, se eu tivesse dito aqui um mol de um gás ideal, aí eu poderia, mas como eu não disse, não dá. Tá? Então, o que a gente vai usar é a relação equivalente ao PV na gama constante, que a gente viu num slide passado, que é TV na gama menos 1 constante. Agora eu tenho a temperatura e volume no estado inicial. Aqui é fundamental eu não usar zero, né? Porque se eu usar zero, o resultado seria zero. Então, a temperatura aqui precisa passar para Kelvin. Então, as duas temperaturas aqui eu tenho que escrever em Kelvin, tá? E aí, como a temperatura inicial está em Kelvin, a temperatura final, obviamente, vai ser dada em Kelvin. Então, só trocando esses valores, eu acho a temperatura final. Se eu fosse usar PV igual a nRT, eu poderia dizer, bom, tá, se eu tiver 1 mol, daí me dá um resultado, mas se eu não tiver 1 mol, se eu tiver 2, dá outro resultado. Tá? Então, não posso, para esse enunciado específico, usar a equação de estado, mas se ele fosse um pouquinho diferente, se ele dissesse o número de mols, eu poderia. Tá? Não diz, então, a única maneira
é essa aqui. Tá? Bom, e para terminar, um comentário sobre o que acontece quando os meus gases não são ideais. Então, a gente vai estudar muito pouco o comportamento desses gases não ideais. Então, nas hipóteses do gás ideal, a gente tinha que, primeiro, a molécula é um ponto. Aqui o ponto é tão pequenininho que provavelmente com a resolução da transferência pela rede vocês não vão enxergar. Mas aqui tem uma molécula, né? Tem um pontinho aqui. Se eu tiver outra molécula que vocês também não estão enxergando, mas for um ponto... Na verdade, se fosse um ponto de verdade, a gente não estaria vendo, né? Então, mesmo esse ponto aqui já seria grande demais. Se as moléculas são pontos matemáticos e não ocupam volume no espaço, elas não vão se chocar. Se elas não ocupam espaço, eu posso pegar um gás ideal feito com essas moléculas e eu posso comprimir esse gás, posso diminuir até zerar completamente o volume do sistema. Tá? Isso vai acontecer quando eu aplicar uma pressão infinita aqui. E como as moléculas não ocupam o volume, eu posso fazer esse volume ir a zero. E vai ser quando esse volume vai a zero que eu obtenho a pressão infinita. Ou vice-versa, é quando eu aplicar pressão infinita que esse volume vai a zero. Por exemplo, se eu quiser fazer esse processo de forma isotérmica, mantendo a temperatura constante. Mas gases não ideais, eu não tenho bolinhas, né? Eu tenho um certo volume ocupado aqui pelas minhas moléculas. Agora elas vão colidir. E mais do que isso, né? Se eu pegar o meu gás e se eu pegar agora esse gás e empurrar essa parede, vai chegar um ponto aqui que as moléculas vão estar todas aqui no cantinho e a minha parede não vai poder passar daqui. Então vai existir um volume mínimo aqui ocupado pelo sistema, mesmo quando eu aplicar uma pressão infinita. Tá? Então é esse Bzinho aqui que representa esse limite inferior. Se eu aplicar uma pressão infinita, significa que o volume do sistema atingiu esse valor constante aqui. É quando V igual a Bzinho, né? Aqui a gente pode, normalmente a gente tem um N aqui também, porque esse B daí seria por mol. Então B é o volume ocupado por 1 mol, se eu tenho N mols, aí o volume mínimo seria N vezes B. E aí quando o volume do sistema atinge esse volume mínimo, não tem como comprimir mais, é quando a pressão é infinita. Ou se eu aplico a pressão infinita, é esse o volume. Então, para melhorar a descrição feita pelo gás ideal, eu substituo esse V por V menos B. Notem que a equação é a mesma. Eu tenho RT sobre V. Agora, eu melhorei um pouquinho. Estou usando que as moléculas ocupam um certo volume. Quando elas ocupam um certo volume, a gente chama esse gás de Tonks. Tá? Mas, embora seja um pouquinho melhor, ainda não é suficiente para o que a gente quer. Porque não existe interação ainda entre as moléculas. Elas só interagem quando elas colidem, quando uma bate na outra, como as bolinhas de sinuca. Vocês podem dizer, não, as bolinhas de sinuca interagem gravitacionalmente. É verdade. Mas a interação gravitacional entre elas é tão fraca que a gente pode desconsiderar. Tá? Seria o equivalente aqui do nosso gás de Tonks. A gente não poderia jogar sinuca se as bolas de sinuca não ocupassem volume, porque elas não colidiriam. Elas colidiriam só com as paredes, né? Mas o jogo não teria graça. E aqui é a mesma coisa. O gás de Tonks não tem graça, porque elas, embora colidam entre si, a minha energia ainda é só energia cinética. Não tem energia potencial, porque não existem forças além das forças de colisão entre elas. Então, para que o gás fique interessante, eu preciso ligar algum tipo de interação. Tá? Algum tipo de interação significa que existem forças entre as moléculas. O tipo de força que existem entre essas moléculas, né, quando elas não estão muito próximas entre si, é uma força
de atração. Então, quando as moléculas estão aqui indo na direção da parede, lembrem, é a colisão com a parede que origina a pressão. Mas se essas moléculas se atraem umas às outras, essas moléculas que estão chegando perto da parede, elas vão ser atraídas pelas que estão aqui no meio, e ação e reação, essa atrai essa, tá? Essa aqui atrai essa, tá? Então, essas moléculas que estão se dirigindo, a velocidade delas é para a direita, elas vão bater com a parede. As moléculas todas se atraem umas às outras. As moléculas que estão perto da parede, elas têm mais moléculas do lado esquerdo do que do lado direito, porque do lado direito eu tenho a parede. Então eu tenho mais moléculas puxando elas para a esquerda do que moléculas puxando para a direita. Então o resultado líquido é que a velocidade dessas moléculas que estão indo aqui para a parede, né, as flechinhas são as forças, tá? A velocidade com que elas vão bater aqui vai ser menor do que a velocidade que elas bateriam se não tivesse essa força puxando, obviamente. Então a existência de forças atrativas entre as moléculas freia o movimento delas, diminui a velocidade com que elas batem na parede, diminui o momento que é transferido nessa colisão, com isso diminui a pressão que é feita aqui. Então, quando eu levo em conta algum tipo de interação, a pressão do gás, a pressão feita nas paredes, vai diminuir. E é por isso que a gente desconta aqui no gás de Van der Waals alguma coisa, tá? E essa coisa aqui é esse termo A sobre V2. A gente pode modelar de forma diferente as interações entre as moléculas, e mudando a forma de interação vai mudar a função que eu tenho aqui, tá? Mas o gás de Van der Waals é o caso mais simples, onde eu levo em conta esse efeito, tá? Então muda a pressão de forma a diminuir, né? Eu posso também escrever essa equação assim, eu posso passar aquele A, isso está escrito lá no PDF, A sobre V2, isso aqui dentro de parênteses, aí eu multiplico pelo V menos NB, e isso é igual a, esqueci o N aqui também, eu escrevi só para 1 mol, nRT. Tá? E essa equação, vocês notam que ela mantém a mesma forma da equação do gás ideal, né? E se eu faço A igual a B igual a 0, eu volto para o gás ideal, tá? Quando A e B são diferentes de 0, eu tenho um gás não ideal, e gases diferentes vão ter, cada um vai ter o seu A e o seu B, tá? Então, o que acontece se eu for olhar as isotermas? Então, todas essas expressões aqui são, eu escolho, por exemplo, A igual a B igual a 1, e escolho um valor de temperatura, né, e faço o gráfico dessa função. Quando a temperatura é muito alta, aqui em cima, essa função aqui ela é aproximadamente igual à equação do gás ideal. Tá? Para temperaturas bem altas, a energia cinética é tanta, ou se eu pegar densidades bem baixas, é a mesma coisa, mas quando a velocidade é muito alta, as moléculas passam tão rápido uma pela outra que não dá nem tempo da interação fazer algum efeito. Tá? Então o comportamento é próximo ao comportamento do gás ideal. Eu não noto a diferença. É só quando a gente vai diminuindo essa temperatura e fazendo o gráfico da função que a gente começa a ver que dá uma diferença. O gás ideal teria sempre essa cara, qualquer que fosse a temperatura, mesmo muito baixa, né? Porque PV igual a nRT sempre. Mas aqui não. Aqui a gente começa a ver que a curva começa a mudar. Se eu pegar uma temperatura muito baixa, eu tenho essa cara aqui. Eu tenho um mínimo, um máximo, né?
aqui ela diminui, mas aqui ela aumenta, tá? Bom, aqui eu tenho um problema, porque não faz sentido físico eu aumentar o volume do gás e ao mesmo tempo eu aumentar a pressão. Sempre que eu aumentar a pressão, o gás vai ter que diminuir, tá? Então essa região que está até desenhada aqui mais forte, ela não faz sentido do ponto de vista físico, tá? Então, na verdade, eu tenho que retirar. Por que ele não... Ah, tá. Eu teria que tirar essa região aqui do gráfico. Tá? Bom, se eu tirei essa região do gráfico, como é que o meu processo pode acontecer? Falta um pedaço. Tá? Ele vem até o mínimo aqui, depois ele tem o máximo, mas aqui ele não pode passar. O que acontece aqui? Bom, o que vai acontecer é que em algum momento aqui o sistema vai pular. Então vai ter um salto. Vai ter um salto no volume. Vai ter uma descontinuidade no volume. Se tem um salto no volume, significa que tem um salto na densidade. Bom, o que aconteceu aqui é que abaixo de uma certa temperatura, quando tem essa voltinha aqui, o sistema necessariamente vai ter um salto. E esse salto corresponde à transição de fase. Quando a gente passa do estado líquido para o estado gasoso ou do estado líquido para o estado sólido, existe uma diferença de densidade. O gelo está flutuando na água, embora os dois estejam a 0 graus, a densidade deles é muito diferente, por isso o gelo flutua. Então eu tenho um salto de densidade entre a densidade da água a 0 graus e a densidade do gelo a 0 graus. Isso é uma transição descontínua. E é exatamente o que acontece aqui com o gás de Van der Waals. Então é só porque a gente incluiu esses efeitos de interação no nosso modelo que apareceu a interação. Então essa é a importância do gás de Van der Waals. Ele é o gás mais simples que a gente tem que apresenta uma transição de fase. Tá? Isso foi o trabalho de doutorado do Van der Waals há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Tá? E entrou para a história por causa disso. Bom, a gente sabe que gases reais apresentam transições de fase a uma temperatura baixa o suficiente. Então, a importância do gás de Van der Waals é nos mostrar a importância ou a necessidade de ter interações entre as partículas para apresentar esse comportamento. Né? Uma molécula ela não apresenta transição de fase. Eu preciso de um coletivo. É o coletivo do gás que apresenta uma transição de fase. Então, se os nossos elementos do gás não apresentam uma propriedade, mas o conjunto deles apresenta essa propriedade da transição de fase, é uma propriedade emergente do sistema, uma propriedade que não aparece na escala mais baixa, microscópica, não aparece para as moléculas individuais, mas o sistema como um todo apresenta. Tá? Então a transição de fase é um comportamento novo que o sistema tem que as moléculas individualmente não apresentam. Tá? Se vocês tiverem algumas disciplinas além dessa, onde vocês vão estudar termodinâmica, se vocês tiverem que fazer físico-química ou algo assim, vocês vão ver que essas transições de fase, não são as únicas, têm uma série de propriedades interessantes. Tá? Que a gente não tem tempo de discutir aqui, porque esse é um curso de introdução à termodinâmica. Tá? Mas a boa parte dos fenômenos que interessam os físicos que trabalham nessa área são as propriedades dessas transições de fase. Tá? Tem muita coisa interessante aqui. Então, mas para nós, basta saber que existe essa transição de fase. Bom, o gás de Van der Waals tem algumas anomalias, né? Se eu for diminuindo mais ainda a pressão, a minha curva ela toca aqui o eixo e depois sobe. Se eu diminuir mais ainda, ela passaria para cá. Bom, mas
não faz sentido nessa situação aqui falar em pressão negativa. Então existe uma temperatura abaixo da qual o gás de Van der Waals já perde o sentido também. Não é só esse trecho aqui, mas o próprio modelo deixa de ter sua validade, pelo menos nessa região aqui, onde ele, né, daqui até aqui, onde a pressão aqui está abaixo do zero e é negativa. Tá? Então tem uma série de comportamentos no gás de Van der Waals que não aparecem no gás ideal. E a gente poderia calcular também qual é a temperatura onde aparece esse comportamento. Então notem que aqui eu não tenho o mínimo e o máximo, aqui eu tenho o mínimo e o máximo, e a separação entre esses dois comportamentos é essa temperatura aqui, onde aparece um ponto de inflexão. A gente sabe calcular ponto de inflexão, né? A primeira derivada aqui vai ser zero, a segunda derivada também vai ser zero dessa equação, então a gente pode calcular. Então a gente tem como calcular qual é a temperatura dessa isoterma aqui, onde acontece a transição de fase, e obviamente vai depender de A e B, etc. Tá? Então tem uma série de outras coisas que a gente poderia discutir além disso aqui, mas nesse nosso curso aqui o que nos interessa é isso. Existem outras equações de estado, existem equações de estado que agora vão depender da configuração do sistema. Esse termo aqui então representa uma energia potencial no nosso sistema, porque vem de uma força, tá? Então isso aqui é um desvio do gás ideal. Obviamente agora eu tenho um comportamento muito mais rico e algumas propriedades desse sistema, alguns desses comportamentos a gente chegou a discutir aqui, né? A formação desse mínimo e desse máximo, a existência de uma transição de fase, a região não física aqui, né, que a gente diz que tem uma compressibilidade negativa, a temperatura constante aqui não pode acontecer, né, como a gente discutiu, tá? Mas isso aqui já é um pouquinho mais complicado do que a gente precisa. Então a nossa descrição do gás de Van der Waals é qualitativa em relação a esses fenômenos, mas algumas coisas quantitativas a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, agora que eu tenho a função, eu posso calcular o trabalho. Então isso aqui é feito lá no texto da aula, na forma de exemplo. Eu vou deixar então como exercício, já que o pessoal parece gostar mais de ler o texto, né? Então deixo como um exercício que vocês olhem como se calcula o trabalho para um gás de Van der Waals lá no texto das aulas, tá bom? Então era isso para a aula de hoje. Alguma pergunta? A gente pode, a pergunta do Vitor, né? Se existe alguma maneira de representar esse limite do gás de Van der Waals, né? Por exemplo, nessa região aqui onde ele não tenha. O que a gente pode fazer aqui é calcular aonde acontece isso. Então, por exemplo, como eu sei que aqui eu tenho um mínimo, né? Eu posso calcular aqui a condição de mínimo, eu posso fazer dP dV igual a zero. E aí isso aqui vai me dar duas soluções, uma solução para o mínimo e vai me dar três soluções, na verdade, uma solução para o mínimo, uma solução para o máximo e provavelmente uma terceira aqui. As que são relevantes são a do mínimo e do máximo. Eu sei que o mínimo acontece antes, então eu posso olhar das várias soluções aquela que corresponde ao menor volume. E aí então agora eu sabendo onde é o volume do mínimo, eu posso colocar aqui na pressão, nessa função aqui, e descobrir quando que ela fica negativa. Então eu posso colocar junto com essa condição aqui a condição de que P igual a zero. Com isso, com essas duas condições aqui, eu posso descobrir, né, agora eu tenho pressão igual a zero, eu sei qual é o volume do mínimo, eu posso descobrir qual é a temperatura da isoterma que me dá o menor valor que tem sentido físico aqui. Temperaturas menores do que essa me dariam pressão negativa. Então a gente consegue calcular. Não tenho certeza agora, mas eu acho que isso aqui, inclusive, é um exercício da lista. Tá? Calcular onde que isso acontece. Tá? Mas é usando isso aqui. Mais alguma pergunta? Então tá. Então se não tem mais perguntas, é isso. Então daqui a pouco eu acabo a edição e coloco no YouTube para quem quiser assistir depois. Então tá, gente. Bom dia para vocês.
boas aulas e se cuidem aí que a situação está bem complicada.